Sarcófago gigantesco de Saqqara, utilizado como portais dimensionais no Egito. Sarcófagos gigantes de granito pesando 70 toneladas são colocados em nichos estreitos cavados profundamente na terra. É o enigma de Saqqara, um dos maiores e mais antigos sítios arqueológicos do Antigo Egito. Os pesquisadores estão se perguntando como foi possível colocar esses artefatos gigantescos em espaços tão confinados, e até hoje isso permanece um mistério não resolvido. Mas quais são as razões? Localizado na margem oeste do Nilo, cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, está o local de Saqqara, um dos maiores e mais antigos cemitérios de todo o Antigo Egito. A pirâmide de Teti, o primeiro governante da sexta dinastia do Egito, eleva-se sobre a imensa necrópole. O faraó construiu a pirâmide e o templo mortuário, próximo durante seu reinado há mais de 4.000 anos. A pirâmide de Teti é muito importante, pois contém as inscrições mais antigas do mundo, parte dos chamados Textos das Pirâmides, uma coleção de escritos religiosos antigos que datam de 2.400 anos antes de Cristo, contendo passagens sobre Osíris, o deus egípcio da vida, após a morte, e instruções sobre como preparar os restos mortais de Faraó para sua ascensão ao céu após a morte. Nos textos das pirâmides, tudo gira em torno das estrelas. O rei que se torna uma estrela e que sobe ao céu para alcançar Osíris, Orion, no firmamento, explica Robert Bauval, coautor de O Mistério de Gênesis. O que é importante ressaltar é que os antigos egípcios acreditavam que em uma era chamada de ZPTPJ, geralmente transcrito por Zep-Tepi, literalmente a primeira metade, os deuses viviam entre si apenas para desaparecer novamente. O que os textos da pirâmide significa é que o homem pode se reunir aos deuses novamente. Para fazer isso é preciso passar pela morte. Estamos falando de uma jornada extradimensional da alma, comenta Philip Coppens, autor de Roslin Enigma, a verdade por trás dos mistérios templários e maçônicos. Os egiptólogos chamam esses monumentos de tumbas, mas para os egípcios não eram tumbas, mas portas para a vida após a morte, continua Bauval. Então essas tumbas serviram de amplificadores para a abertura de verdadeiros portais de acesso a outras dimensões. Foi por meio dessas estruturas que o rei iniciou sua jornada ao mundo de outro mundo, enfrentando obstáculos, perigos e ameaças. Se tivesse vencido essas ameaças, teria acesso ao reino de Osíris, declara Bauval. O enigma dos sarcófagos gigantes permaneceu intocado sob as areias do deserto por séculos. As ruínas de Saqqara guardam o verdadeiro mistério de todo o local, um enigma localizado a apenas 800 metros da pirâmide de Teti. Em 1850, o arqueólogo francês Auguste Mariette fez uma descoberta extraordinária, um enorme bunker subterrâneo, o Serapeum de Saqqara, um labirinto de túneis escavado na rocha, e no interior estão colocados enormes sarcófagos de granito que se acredita terem sido transportados da cidade de Aswan, a cerca de 960 quilômetros de distância. São dezenas delas e pesam cerca de 70 toneladas, cada uma feita de um único bloco de granito, tão liso que pode ser espelhado. Mas o verdadeiro mistério é como os antigos egípcios conseguiram transportar essas pedras enormes por quilômetros e em seguida colocá-las no estreito labirinto subterrâneo do Serapeum. Para qual propósito? É um verdadeiro enigma, comenta Eric von Däniken, um dos fundadores da teoria do antigo astronauta.
Imagine os antigos egípcios que cavaram quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos na rocha, fazendo nichos nas laterais, depois viajam dias até chegarem à cidade de Aswan, para extrair da rocha o granito mais duro que existe e transportá-lo de alguma forma desconhecida para nós por esses túneis subterrâneos. A maioria dos estudiosos especula que o Serapion e seus enormes sarcófagos foram feitos para abrigar os restos mumificados dos sagrados bibos, que os antigos egípcios acreditavam ter vindo do céu e homenageados com cerimônias muito elaboradas. No entanto, quando Mariette abriu os sarcófagos, descobriu que estavam vazios, exceto por alguns ossos. No sítio, de fato, foi encontrada a múmia de um único torape. Esses dados levaram alguns estudiosos a acreditar que, na realidade, os egípcios temiam os bibos, ao invés de adorá-los, porque eles foram criados pelos deuses. Sendo animais sagrados, eles esperavam que morresse de morte natural, e uma vez mortos eram destruídos, estilhaçando seus ossos, que então eles foram selados em sarcófagos. Esta é uma prática única no gênero, visto que no Egito Antigo até os animais eram mumificados. Então, quando você encontra sarcófagos com apenas um monte de ossos dentro, você deve se perguntar por que, quando um touro, abelha morreu, ou os egípcios quebraram os ossos e colocaram uma tampa de 35 toneladas nele. Eles queriam ter certeza de que nunca voltariam no futuro. No entanto, os estudiosos ficam perplexos, pois o propósito original dessas caixas não pode ser totalmente compreendido. Por que muitas delas estão vazias? Será uma tecnologia alienígena? Qual tecnologia é capaz de fechar o tanque vazio com 8 metros cúbicos de volume interno? Por que foi fechado vazio? O Serapion é cavado com 12 metros de profundidade e consiste em 3 passagens. O mestre tem 68 metros de comprimento, 3 metros de largura e 4,5 metros de altura, com 24 câmeras laterais cortadas na rocha, das quais a mais longa tem 6 a 11 metros e 3 a 6 metros de largura. 24 caixões de 80 toneladas, cada com tampas de 15 toneladas de granito e basado de extrema dureza. A questão é, quais ferramentas foram utilizadas para atingir tal precisão que funciona um material tão difícil? Segundo os egiptólogos, eles têm mais de 3.000 anos. Ninguém na época possuía as ferramentas necessárias para trabalhar a dureza desse tipo de granito. Apenas tecnologia avançada, talvez de origem alienígena, pode criar essas toneladas e toneladas de tumbas pesadas. As superfícies desses grandes recipientes são perfeitamente lisas, com bordas precisas e perfeitas, feitas de um bloco sólido de granito de espessura incrível. O interior apresenta um polido impecavelmente, algo como um espelho. Essas 24 tumbas devem ter um propósito ou uso que ninguém foi capaz de entender. Diz-se entre os pesquisadores que o Serapion, além de uma necrópole, é antes um lugar mágico do qual nada mais sabemos, onde na verdade estão as famosas caixas pretas ou sarcófagos. Gabriel Silva, em seu livro O Faraó, defende a teoria em que se diz que os sarcófagos negros foram completamente lacrados, criando um vazio em seu interior. Ele diz que alguns pesquisadores registraram anomalias por meio de dispositivos eletrônicos. Essas tumbas serviam como dispositivo de teletransporte ou ascensão. Na parte externa das lajes retangulares das tampas dos túmulos, vários escritos e desenhos geométricos de diferentes tipos foram encontrados. Cada um dos sarcófagos apresenta esculturas perfeitas e incríveis criadas graças a máquinas equipadas com tecnologia indiscutível. Eles estão localizados em posições estratégicas em cada um deles, de forma a cumprir uma missão inesperada. Será que cada sarcófago tinha um propósito diferente de todo o resto? Alguns especialistas em radiestesia que visitavam as tumbas percebiam a partir dessas caixas pretas
ou tanques como se fossem lugares de ascensão, ou seja, verdadeiros portais estelares para ir a outras dimensões ou reencarnar em outros planetas. E pensar que tudo isso aconteceu há mais de 30 mil anos atrás. O que vocês acham? Dê a sua opinião deixando o seu comentário. Obrigada. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigada!